Oi, Raimundo Júnior aqui do Instituto Brasileiro de BPM. Bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Aqui nesse vídeo eu quero falar para você sobre as diferenças do Camunda 7 Community Edition e do Camunda 7 Enterprise Edition. As diferenças não, na verdade eu vou abordar quais são os recursos e as vantagens do Camunda 7 Enterprise Edition em relação ao Camunda 7 Community Edition, que é a versão free, e o Camunda Enterprise versão paga, licenciada. Eu vou trazer aqui todas as vantagens, os recursos que você tem a mais no Camunda Enterprise. Espero que você goste, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida sobre Camunda, automatização ou orquestração de processos empresariais, pode me contactar aqui, me mande mensagem, me chame lá no LinkedIn, eu estou aqui à disposição para conversar com você, tá ok? Então, vamos para o vídeo. Aqui nesse vídeo eu quero explicar as diferenças em relação ao Camunda Enterprise Edition e o Community Edition. Na verdade, todos os recursos que eu vou apresentar aqui em mais detalhes são recursos da versão Enterprise e que não estão disponíveis na versão Community. Eu vou explicar também o porquê essas funcionalidades são tão importantes para a aceleração digital e para a orquestração e automatização de processos nas organizações. O primeiro recurso que nós podemos ver aqui que não está disponível na versão Community são as métricas de tarefas, jobs executados, de instâncias de decisão executadas, instâncias de atividades executadas. Depois das métricas, algumas das funcionalidades mais importantes que nós temos aqui são os relatórios. Então aqui no Cockpit eu posso ter relatórios de duração de instância de processos, relatórios de tarefas humanas finalizadas, completas. Eu tenho aqui também a parte de batch operation, ou seja, eu posso executar operações em batch de vários tipos. Então essa funcionalidade só está disponível na versão Enterprise. Eu tenho aqui também o cleanup. Nós podemos fazer o cleanup aqui das instâncias do processo, dos dados do processo. Então nós temos aqui processos, decisões. Então nós podemos trabalhar com esse cleanup aqui também para as nossas instâncias do nosso processo. O log de operações, aqui vou logar novamente. Aqui nós temos o log de operações. Então isso aqui é muito legal, muito importante, porque nós podemos acompanhar tudo o que está sendo executado, todo tipo de requisição de tarefa, por exemplo, claim, eu estou tomando a tarefa para ser executada em um determinado processo. Então, todo o step by step do processo ele vai sendo registrado e nós podemos acompanhar aqui no Operation Log, no log de operações dos nossos processos. Essas são algumas das funcionalidades do Cockpit que eu julgo as mais importantes. Aqui, se nós formos detalhar os processos, aqui eu tenho 3 definições de processo, 3 processos publicados. Aqui na visão de definições de processos, nós podemos acompanhar as instâncias que estão executando e, detalhando cada processo, nós podemos ter funcionalidades que não possuímos na versão Community e que são muito importantes para o acompanhamento e para o monitoramento e gestão dos processos. A primeira funcionalidade é a visão de histórico. Então, o History View ele não está disponível na versão Community. Nós podemos ver aqui que nós temos duas, vamos dizer, abas, uma para histórico e outra para runtime. Runtime são as instâncias que estão neste momento em execução no nosso processo e o History são as instâncias que já foram executadas e também as instâncias que estão em execução. Então nós podemos ter essa visão global no nosso histórico do Camunda Cockpit, uma funcionalidade que nós não temos ali no nosso Camunda Community. Então só aqui no Cockpit do Camunda Enterprise nós temos essa funcionalidade. Aqui também, além de verificar o histórico das instâncias do processo, passar de versão para versão e verificar onde nós temos instâncias que já foram executadas, onde nós temos instâncias que estão executando, eu posso também vir aqui no meu processo, deixa eu trocar aqui para a última versão, eu posso vir aqui no meu processo também e acompanhar o mapa de calor desse meu processo de negócio. Então essa definição de processo, eu quero pegar todo o histórico de mapa de calor e eu posso marcar e ver por onde as minhas instâncias estão passando, por onde menos elas estão passando, que são esses verdinhos mais claros, por onde mais elas estão passando, que são essas partes mais avermelhadas. Então, esse mapa de calor, ele é uma ferramenta fantástica para acompanhamento das execuções das instâncias do processo e
para sabermos onde nós podemos ter algum bottleneck, né? Algum gargalo no nosso processo. Então, o histórico, o mapa de calor são funcionalidades da versão Enterprise e são muito, muito importantes para o monitoramento e para a correção de processos de negócio. Além dessas funcionalidades que eu apresentei aqui do Cockpit, que só existem na versão Enterprise, nós temos aqui a aplicação do Optimize, que só está disponível na versão Enterprise. Então, nós não temos uma parte do Optimize para a versão Community, assim como nós temos no Cockpit. Né? No Cockpit, nós temos uma versão bem resumida para a versão Community. O Optimize, por outro lado, nós não temos uma versão do Optimize para a versão Community do Camunda. Então, o Optimize ele só está disponível para a versão Enterprise e é, de longe, a ferramenta que mais traz inteligência ao negócio, inteligência para os processos de negócio e um monitoramento global e em tempo real dos nossos processos, das execuções das nossas tarefas. Então, aqui para dar uma visão geral do Optimize, nós podemos ver aqui que ele já traz de cara todas as coleções, dashboards e relatórios que nós podemos construir aqui dentro da ferramenta. Existem alguns aqui que nós já construímos de exemplo. Esses relatórios e dashboards eles são correspondentes aos processos e às instâncias que já executaram nos nossos processos de negócio. Então nós temos aqui o Review Invoice, o Invoice Receipt, o Customer Onboarding. Então são processos que nós temos e nós já temos aqui alguns dashboards e relatórios construídos para esses processos de negócio. Se nós selecionarmos aqui a aba Processos, nós já vamos ter uma visão geral de todos os processos que nós temos publicados no nosso Camunda e algumas informações, alguns KPIs bem importantes aqui para todos os nossos processos de negócio. Então tem aqui o uso das instâncias de processo, ou seja, quantas instâncias foram executadas para cada mês aqui de cada ano, nós podemos acompanhar. Aqui a taxa de incidentes, né? A taxa livre de incidentes dos nossos processos, né? De uma forma geral, obviamente. Aqui a taxa de automatização. Aqui também nós podemos acompanhar algumas outras métricas, inclusive ir filtrando essas métricas e verificando cada número aqui na nossa visão geral. E selecionar cada processo individualmente. Então nós temos aqui o nosso Customer Onboarding, Invoice Receipt. Eu posso vir aqui e clicar para visualizar somente aquele processo. Então aqui nós já temos um dashboard criado com vários relatórios. Cada quadradinho desse a gente cria por meio de um relatório, obviamente. Então nós temos aqui relatório aqui de mapa de calor. Nós temos um relatório aqui também para verificar a quantidade de instâncias por dia no nosso processo. Então esse é um dashboard bem completo que nós podemos construir e ir acompanhando as métricas dos nossos processos e ter uma resposta mais rápida na solução de incidentes e também na retirada de insights para uma possível melhoria dos nossos processos. Às vezes nós temos algumas tarefas que precisam ainda ser automatizadas e que não foram, e nós podemos identificar isso aqui através do Camunda Optimize por meio dos nossos dashboards e por meio dos nossos relatórios. Aqui, para cada tipo de informação, cada quadrinho desse aqui, eu posso inclusive detalhar, fazer um drill down, né, dos dados. Quais são os dados que foram retirados aqui de acordo com aquele filtro para aquele relatório que está incluso aqui no nosso dashboard. Então é uma ferramenta muito importante, estratégica, eu diria, crucial para as organizações, para acompanhar os processos, para monitorar os processos e para otimizar os processos continuamente. E por último, uma das partes mais importantes aqui do Camunda, voltando aqui para o nosso Camunda, aqui no Cockpit, uma das partes mais importantes do Camunda Cockpit aqui, né, já saindo do Optimize, é a migração de instâncias de processo. Esse é um recurso muito, muito importante, estratégico também para as organizações, e eu vou explicar agora por quê. Aqui no Camunda Cockpit Enterprise, nós temos a parte do Migration, então eu posso migrar as instâncias do meu processo. Aqui eu tenho algum exemplo, né? Eu tenho um exemplo aqui do nosso processo de Invoice Receipt, mas eu vou querer pegar outro processo, esse aqui, por exemplo. Esse é um processo que eu criei rapidamente, que é um onboarding de cliente. Esse onboarding de cliente, se nós voltarmos aqui na nossa versão 1.0, ele está propositalmente criando incidentes, porque eu tenho uma chamada de API neste ponto que está me retornando erro. Então, a partir do momento que eu identifico esses erros e que eu vejo que essa API
deve ser modificada, deve ser corrigida, eu posso modificar essa API, implantar novamente uma nova versão do nosso processo, aqui no caso a versão 2.0, que não possui instância nenhuma, e migrar todas as instâncias da versão 1 para a versão 2, que agora tem o nosso serviço, a nossa API implementada da forma correta. Então, se eu for aqui em Migration, eu posso, por exemplo, selecionar aqui o nosso Onboarding Clientes. Tenho aqui o nosso Onboarding Clientes, são aquelas duas versões, né? Esse aqui com aquelas 5 instâncias que estão com erro, e esse aqui, a versão nova, que não está com nenhuma instância, né? Que é a versão 2, que está aqui. E eu quero migrar todas essas instâncias que estão aqui para essa nossa nova versão do processo. Então, o que eu posso fazer aqui é mapear, né? Cortar aqui, na verdade, eu deletei, né, o link desse processo, né, dessa tarefa, na verdade, com a outra tarefa. Eu posso vir aqui linkar novamente, só para mostrar. Eu cliquei ali na setinha e trouxe aqui para a nossa nova tarefa. Depois que eu fizer isso, eu já vou linkar, né, trazer todas essas instâncias que estão nesse serviço, nessa tarefa de serviço buscar endereço, para a minha nova tarefa de buscar endereço, que está correta. E aí eu vou poder fazer uma migração de todas as instâncias que estavam com erro, e essas instâncias vão ser processadas de forma correta e vão continuar aqui no meu fluxo do processo de uma nova versão desse meu processo de negócio. Então, após fazer esse link aqui, eu posso vir aqui, clicar em Set Variables. Nesse momento, eu já vou aqui para selecionar as instâncias. Eu não quero adicionar nenhuma variável, né? Eu poderia adicionar alguma outra variável que eu quisesse aqui nesse momento. Inclusive, essa é mais uma facilidade, mais um recurso da migração de instâncias de processo. Nesse momento, eu vou selecionar quais são as instâncias que eu quero. Eu quero todas as instâncias, então eu quero que todas sejam migradas. Nesse momento, eu seleciono aqui Migrate Selected Instance, ou seja, migre as instâncias que eu selecionei. Ele vai mostrar aqui um resumo. Nesse momento, eu posso clicar aqui em Execute Migration e pronto. Nós já migramos todas as instâncias. Nós temos aqui um novo registro de batch com essa operação que nós migramos aqui, que nós fizemos, e aqui a gente pode observar o progresso. Nesse momento aqui a gente já teve, né, todas as instâncias migradas, e agora aqui, após a migração, no nosso novo processo, na nossa nova versão, a versão 2, todos os serviços, né, todas as instâncias, na verdade, foram reprocessadas de acordo com a nossa migração, com o correto serviço, né, implementado. E, após isso, nós já estamos aqui na nossa tarefa de aprovar dados do cliente, que é a nossa tela de aprovação de dados dos clientes, e nós temos agora a execução correta de todas as instâncias do nosso processo. Essa funcionalidade executada aqui dentro do cockpit, a migração de instâncias de processo, é uma funcionalidade que foi feita aqui, como vocês puderam ver, de forma muito rápida, muito segura, e que se fosse feita de outra forma, alterando banco de dados, colocando scripts, fazendo scripts na mão, seria um trabalho muito grande, muito arriscado, muito perigoso para as instâncias de processo em um ambiente de produção. Ok, é isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado e até outra oportunidade. Até mais.